Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e no programa de hoje nós vamos conhecer as diferenças entre as doenças de inverno e a Covid-19. E para me ajudar nesse bate-papo e também tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrinolaringologista. Dr. Cícero, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado. Eu fico muito contente de participar desse programa da TV Alesp. É a segunda vez, eu acho que eu participo, com muito prazer, e tirar essas dúvidas muito importantes, que acho que todo mundo tem essa dúvida. Será que eu resfriado? Será que alguém? Será que eu peguei Covid mesmo? Eu não tive contato com ninguém, fiquei quietinho em casa, não me aglomerei, não fui com os amigos nos bares e eu estou doente. Será que é uma gripe? Será que é um resfriado? Será que é o Covid? Né? Acho que é uma coisa que todo mundo tem essa dúvida, inclusive os médicos ficam na dúvida quando vão consultar as pessoas. Bom, o senhor trouxe a grande questão do momento, né? As pessoas ficam sempre se questionando: é gripe? É resfriado? É rinite? Ou será que dessa vez eu acabei, né, infectado pelo novo coronavírus? Então, para começar esse nosso bate-papo, gostaria que o senhor explicasse quais são os principais sintomas que merecem atenção e que podem aí servir de alerta para a pessoa entender que não é só um resfriado, não é só uma gripe ou mais uma crise de rinite e que neste caso pode então ser realmente a Covid-19. Vale lembrar que aqui nós estamos na cidade de São Paulo, chegou o outono, nessa fase, sempre as interestações mais definidas. Em São Paulo é difícil ter uma estação definida, mas enfim, o outono e a primavera são as estações que mais as pessoas se adoecem do ponto de vista viral, tá? E agora que as escolas estão ficando, lógico, parcialmente abertas, as crianças começam a ficar mais doentes em contato com uma com a outra, independente da utilização de máscara ou não, que as crianças realmente têm maior dificuldade, mesmo os professores orientando com relação a tomar cuidado no contato com as mãos, na boca, ao se alimentar, limpar muito bem as mãos, lavar as mãos, mas mesmo assim as crianças são muito mais vulneráveis com relação à contaminação, tá? Que diferente do adulto. Normalmente o adulto ele tem mais precauções, tá? Apesar de o adulto muitas vezes estar em ônibus, em metrô, que estão muito mais lotados, estão lotados, que a vida está voltando ao normal, graças a Deus, que a economia precisa girar, eles têm um conhecimento melhor com relação à higienização das mãos. Né? Já as crianças ficam, porque eles vão brincar no pátio, tem o recreio, apesar de toda a distância com as crianças são mais difíceis. Então, eu acho que o principal fator são as crianças, ainda mais elas voltando para a escola agora. Tá? E realmente o primavera e o outono são as épocas em que existe essa inversão térmica muito importante, principalmente em São Paulo, no outono, que muitas vezes durante as manhãs estão frias, depois dá aquele aquecidinho na hora do almoço, até 2, 3 horas da tarde, depois volta a esfriar, e chegamos até a noite, faz umas 15, 14 graus antes do inverno. Né? O inverno de São Paulo chega até 10, 12 graus. Mas enfim, mas o outono realmente é a estação que as pessoas começam a se adoecer, e esse é muito frequente. Doutor, o que que pode aí servir como um sinal de alerta no caso daquela pessoa que está com alguns sintomas de resfriado ou de gripe, especialmente neste momento em que a gente tem essa grande preocupação com a Covid-19? Quando é que esse suposto resfriado e gripe tem que ter um cuidado maior ou até uma investigação um pouco mais aprofundada para saber se é ou não a Covid-19? Eu acho que a dica principal das pessoas é resfriado e gripe normalmente não tem dor de barriga, tá? Porque o resto, no começo dos sintomas, nos 2, primeiro, terceiro dia, é muito semelhante, o coronavírus com o resfriado com a gripe. Então, se a pessoa vem com processos respiratórios, sintomas respiratórios, e ela vem com diarreia e vômito, grande chance de coronavírus, porque normalmente o vírus da gripe, do resfriado, ou até a rinite alérgica, que a pessoa tem a coceira no nariz, no céu da boca, os olhos lacrimejando, não vem com diarreia. É difícil ter cólica intestinal. O problema grande é que o coronavírus não é todo mundo que tem diarreia, mas se você tem sintoma respiratório e está com um sintoma digestivo junto, intestinal, grande chance de coronavírus, tá? E normalmente a pessoa com gripe e resfriado e o coronavírus são muito semelhantes. Por isso que eu comecei a comentar com vocês logo no início da entrevista. Até os médicos ficam na dúvida.
se realmente tem um resfriado, gripe ou coronavírus. Mas se a pessoa está com sintoma digestivo, ou uma diarreia, ou com náusea, com vômito, aí o diagnóstico fica mais fácil para a gente. Além dos testes laboratoriais que a gente faz. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que a dica fundamental é, se você está com processo respiratório, a dor de garganta, tosse, por vezes febre, mas está com diarreia em conjunto, eu acho que a chance de ter o coronavírus, ainda mais nessa pandemia, é muito grande a chance de você estar contaminado. Doutor, uma das grandes características da Covid-19, né, especialmente nos casos que tendem a se agravar, é a questão da falta, que também acaba sendo sintoma de alguns casos de asma. Então, para quem está nos acompanhando, que de repente sofre de asma, ou tem um filho, alguém em casa com asma, como é que a gente pode fazer essa diferenciação de quando essa falta de ar é de uma possível crise de asma ou de quando ela já pode até aí estar sinalizando um certo agravamento da infecção pelo novo coronavírus? O principal fator é a falta de ar, eu acho, né? Que a pessoa asmática tem já um sintoma de falta de ar, mas com o coronavírus a tendência é piorar essa sensação da falta de ar. Então, e outro sintoma fundamental que a pessoa pode passar para as pessoas que estão acompanhando ou tratando é febre. Tá? No momento, uma coisa é difícil até pedir para as pessoas adquirirem, mas o oxímetro, aquele aparelho que mede o teor de saturação de oxigênio, é fundamental. Na verdade, se a pessoa já tem a asma, normalmente ela tem em casa, antes da pandemia. Mas se a pessoa não tem, e esse é asmático, eu acho que a aquisição de oxímetro, quando estiver doente, eu acho que é muito importante. Se o aparelho é caro, por vezes a pessoa tem muita dificuldade na aquisição, eu acho que pedir emprestado para alguém que tenha auxilia muito, porque um dos parâmetros que nós utilizamos para a preocupação do médico com relação a não hospitalização ou tratamento em casa, realmente é a quantidade de saturação de oxigênio presente no sangue da pessoa. Um índice bom é 92 em ar ambiente e lembrar sempre, não dá o oxímetro com a máscara, tem que retirar a máscara, colocar o aparelho no dedo, esperar em torno de 2 ou 3 minutos para que ele, 2 minutos é o ideal, 2 minutos para que ele tenha uma medição mais homogênea, que não é só medir em 10 segundos, depois tirar e ver e ficar preocupado que a oximetria não veio boa. Não, você tira a máscara, espera 2 minutos e mede a saturação de oxigênio. Daí você tem um parâmetro muito bom. O senhor trouxe essa questão do uso do oxímetro, né, que é um aparelho que poucas pessoas conheciam, mas que com a pandemia passou a ser muito falado e muito demandado. E até para prestar esse serviço para quem está nos acompanhando, a partir de que momento que a pessoa fez lá o uso do oxímetro, qual é o resultado que ela precisa ter e qual é o momento que se deve procurar a ajuda médica? Bom, na suspeita que você está com coronavírus, é sempre bom ir no início dos sintomas, tá? Lógico, no primeiro, segundo dia, acho que a pessoa pode esperar mesmo, porque o exame positivo mesmo do coronavírus vem a partir do terceiro dia, tá? Muitas vezes a pessoa pode fazer de farmácia, que hoje existem em drogarias, o teste, tá? Mas realmente, a partir do terceiro dia, do início dos sintomas, é realmente quando vem a positividade da presença ou não do vírus, tá? Quando é que eu devo me preocupar com relação à saturação de oxigênio? Quando ela baixa de 92, tá? Tem que lembrar sempre, esquece de tirar a máscara. Muitas vezes a pessoa mede a saturação com máscara. Isso cai em torno de 2% de oximetria, de quantidade de oxigênio no sangue. Então, tira a máscara, espera uns 2 minutos, põe o aparelho e espera mais 2 minutos para ter uma estabilização da oximetria. Se ele abaixou de 92, realmente é muito preocupante, tá? Preocupante não, a pessoa deve procurar um auxílio médico. Mas fundamental não é só a saturação, e como a pessoa está. Se a pessoa, apesar de estar com a saturação de 93, 94, mas está sendo muito desconfortável, ou seja, tem muitos movimentos respiratórios, de falta de ar, a pessoa também deve procurar um médico. Então, não é só o fator numérico, tá? Para ver como que a pessoa está. Se a pessoa ainda está confortável, com 92% de saturação, já foi ao médico no início dos sintomas, está sendo acompanhado, ela não precisa ser hospitalizada, porque está sendo acompanhada já por um médico, independente se é uma unidade básica de saúde, um médico privado,
ele está sendo acompanhado, então ela pode ficar um pouquinho mais tranquila, a não ser que abaixo de 92, chega a 91, 90, ela procura um pronto atendimento, mas se ela tem a 92, mas está sendo acompanhada, independente do local, público ou privado, ela pode ficar mais em casa, desde que esteja sendo medicada corretamente. Já os asmáticos, vou lembrar bem, quando é que ele deve se preocupar com relação a essa falta de ar, tá? Realmente as excursões respiratórias, tá? E o nível que a pessoa tem de sibilância. Sibilância é um termo médico, mas é aquele chiado no peito. Se a pessoa acha que, utilizando, porque o asmático normalmente ele usa aquelas dispositivos, hora de ação rápida, hora de ação mais prolongada, que ela usa constantemente, tá? Que ela usa quase que diariamente, o asmático. E ver que esses dispositivos não estão sendo suficientes para diminuir essa falta de ar, aí ela tem que procurar um atendimento médico também. Uma coisa que nota no dia a dia é subir escada. Eu tenho um parâmetro muito bom assim de caminhada e subir escada. Se a pessoa está diante de 5, 7 degraus, tem que parar no meio do terceiro degrau, então realmente o nível do desconforto respiratório está muito alto. Se a pessoa sobe os 7 degraus e não chega desconfortável no final da escada, no lance de 7 escadas, normalmente ele está bem. Agora, se chega com falta de ar, realmente precisa procurar um auxílio médico. Interessante esse exemplo que o senhor trouxe de subir escadas, né? Que quem mora numa casa, de repente, que precisa dessa movimentação, é um parâmetro interessante, né? Se a pessoa sempre fez aquilo numa boa e de uma hora para outra não consegue, sente esse cansaço, esse desconforto que o senhor acabou de explicar, realmente um sinal de alerta. Eu queria que o senhor explicasse, doutor, se essas doenças respiratórias, como a gente vem falando, asma, rinite, podem de alguma forma levar o paciente a um agravamento mais rápido do coronavírus, se dá para estabelecer uma relação entre os casos graves de coronavírus e as pessoas que têm essas doenças respiratórias. Como o coronavírus, no início da doença em si, é uma doença respiratória, que depois vai evoluindo. Hoje a gente está vendo que é uma doença vascular, no final, quando evolui de uma forma mais grave, é uma doença vascular, com disseminação de embolia, vasculites e tal. Então, no começo é uma doença respiratória. Como qualquer doença respiratória, realmente os asmáticos sofrem mais, porque o foco principal dele, o órgão mais sensível é o pulmão, e esse pulmão é atingido, realmente eles têm mais suscetibilidade para ter mais falta de ar. Então, realmente, a gente deve cuidar com o maior carinho os asmáticos. Os asmáticos leves são mais tranquilos, que têm as crises de sibilância, já do peito uma vez por ano, esses são quase que pacientes normais. Eu duro aqueles pacientes que não se livram diariamente do sibilo, né, do chiado no peito. Apesar da utilização dos dispositivos e do acompanhamento do pneumologista, eles têm essa falta de ar, ou pelo menos esse desconforto respiratório. Quando essas pessoas pegam coronavírus, realmente eles ficam mais necessitando mais de um acompanhamento mais severo, às vezes quase diário, com o pneumologista. E muitas vezes a gente pede para o paciente voltar a cada 2 dias, mais ou menos, para voltar para ver como é que está a evolução da doença. E vale a Então, pena no caso, destacar. Oi, vale a pena destacar uma não, coisa que eu acho muito importante, tá? Porque nós temos de acompanhamento dos pacientes que tiveram H1N1. Lembra tá tendo a campanha da vacina contra a gripe também. É muito importante as pessoas se vacinarem não só com o coronavírus, como da vírus da gripe também, que nossa da rede pública é a trivalente. Nós temos 3 vírus dentro da vacina. Por quê? Só o coronavírus que causa sequela, tá? O H1N1 também causa sequela no pulmão, e se a pessoa tiver um H1N1 mais severo no pulmão, muitas vezes essa pessoa, quando depois de alguns anos, pegando uma gripe resfriada, essa pessoa sibila, e não independente se a pessoa tem asma ou não. Por isso que a vacinação contra a gripe, contra H1N1, é muito importante, tá? Que as pessoas às vezes focam só no coronavírus. E nós estamos em plena campanha agora da vacinação contra a gripe. É muito importante a pessoa se vacinar, porque a sequela da H1N1 também é severa e muitas vezes grave. o senhor trouxe esse alerta, né, para a vacina da gripe, muito relevante. E pegando o gancho nisso que o senhor trouxe, né, que alguns pacientes têm asma leve e outros têm quadros, né, mais severos. Então, neste caso, doutor,
O ideal é sempre buscar um acompanhamento, sempre ter um tratamento, seja da asma, da rinite, para evitar não só complicações pelo novo coronavírus e como o senhor bem pontuou do H1N1, e também para que esse paciente tenha qualidade de vida, né? Sim, e outra coisa, né? A rinite, por exemplo, a rinite não leva à complicação do coronavírus, nem do H1N1, na verdade. Mas socialmente pouco aceito se a pessoa ficar com muita coriza, espirrando e tossindo, né? Que na hora que você tosse, na época de pandemia, todo mundo sai correndo. Põe a máscara, você está com coronavírus. Então, o ideal é que a pessoa se trate para não ficar um estigma, por exemplo, às vezes, basicamente a maioria dos trabalhadores que trabalham com da parte administrativa estão em home office ainda, mas fatalmente eles vão voltar e vão ter convívio com os outros funcionários, outros colaboradores. Então, o que é mais importante é que você trate corretamente para não ficar estigmatizado dentro da empresa, né? Que você dá um espirro, todo mundo sai correndo pensando que tem coronavírus. Então, é importante a pessoa se tratar para evitar os sintomas, e senão ele fica estigmatizado, né? E fora que poucamente aceita a pessoa ficar chupando o nariz constantemente, coçando o nariz, enfim, né? Usando inúmeros lenços de papel, papel higiênico. Muitas vezes é muito comum a gente ver nas mesas dos colaboradores, aqui na mesa cheio de papel, lenço de papel na mesa, porque já limpou o nariz, não aguenta nem jogar no lixo, deixa em cima da mesa. Então é ruim, esteticamente ruim. Então realmente tem que tratar para não ficar sofrendo. E existe um estudo americano que mostra que a performance durante o dia de uma pessoa extremamente com rinite alérgica é muito ruim, porque dorme mal, congestionado, muitas vezes não dorme bem, e durante o dia não vai ter uma performance adequada do trabalho. Então, a rinite alérgica também deve ser muito bem tratada e a pessoa ficar assintomática. Muitos pacientes chegam para a gente e falam assim: doutor Cícero, mas rinite não tem cura, então. Mas nem por isso a gente tem que ser tratada. A pessoa deve ser corretamente tratada. Pressão alta também não tem cura, a gente não deixa as pessoas infartando. Diabetes também não tem cura, a gente não deixa as pessoas sendo amputadas ou ficando cegas por causa da diabetes. Então, a rinite alérgica também deve ser tratada, tá? E lógico que a rinite alérgica é o melhor, não é como diabetes ou hipertensão. Não é constantemente. Normalmente a gente trata os surtos e deixa a pessoa muito bem. E a pessoa deve ter 1 ou 2 surtos por ano de rinite alérgica, e desde que não seja uma rinite alérgica muito severa, ela passa muito bem o resto do ano. Então, deve ser muito bem tratado. O senhor trouxe essa questão, né, do tratamento, como o senhor disse, para outras doenças, mesmo que não tenha a cura efetiva, é possível tratar para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. E pensando nesse quesito que o senhor trouxe da rinite, que é aquela pessoa que normalmente dorme mal, aí o desempenho também não é tão bom. Doutor, o que é possível fazer no dia a dia de forma simples, com coisas que estão ao nosso alcance, na tentativa de evitar as crises, para melhorar realmente essa questão do desempenho, para não ser aquela pessoa que fica o tempo todo espirrando, o tempo todo incomodada. Existe algo que as pessoas podem fazer no dia a dia para aquelas que já têm o diagnóstico de rinite, para tentar amenizar os sintomas e até evitar possíveis crises? Existem, e tem fórmulas muito simplesinhas, tá? Agora que a gente em São Paulo a gente começou a esfriar, então as pessoas começam a tirar as roupas de inverno, né? Os moletons, casacos de lã, às vezes quando esfria muito em junho, cachecol e assim vai, gorro, luva, tal, né? Em São Paulo faz frio e muitas vezes o paulistano gosta para Campo do Jordão também passar mais friozinho, gosta de pegar luva e tal, né? O que a gente pode fazer? A dica importante é assim: quando você usou no ano passado o cobertor ou o casaco de lã, a gente pede para lavar, obviamente você não vai guardar uma roupa suja, e quando for lavar, você seca corretamente e põe no saquinho plástico, tá? Não deixa ele exposto no armário, porque no exposto no armário ele fica sujeito a ficar em contato com pó, o ácaro que vive normalmente na gente e fica lá e prolifera. Então, assim, sempre que você acabar o inverno, o outono, você põe para lavar e põe dentro de um saquinho plástico, ele já limpo, tá? Se você esqueceu e você acha que a roupa ainda está limpa, não tem suor, não está nada, mas basicamente só está no armário, quando puder e a pessoa tiver um secador de roupa comum, aquele que seca a roupa, que às vezes a pessoa tem, deixa 2 ciclos a roupa lá dentro, que o calor normalmente ele ameniza as atividades do ácaro, tá? Então, se você tem bichinho de pelúcia, travesseiro, cobertor, tudo aquilo que envolve lã, você não molha ele leva ele, você acha que ele está limpo, né? Agora, se tiver sujo, tem que pôr para lavar e secar. Mas se ele achar que está ainda limpo, você põe dentro da secadora de roupa, põe 2 ciclos
e deixa ele esquentar bem, depois você utiliza. Normalmente ameniza, já não é tanto. Ah, e uma dica importante, a pessoa que está usando máscara de pano, sem ser essas cirúrgicas e tal, não pode, lava corretamente com sabão neutro, não pode usar amaciante de roupa na máscara, quem tem rinite alérgica, porque isso faz com que a pessoa tenha crise alérgica, que o amaciante de roupa tem um cheiro muito forte de perfume, e às vezes pode acarretar crise de rinite alérgica. Então, lembrar sempre assim, a máscara de pano deve ser usada, principalmente para pessoas que têm pouco aporte financeiro para comprar as descartáveis. O que ela deve fazer? Deve ser lavar. Se achou que está sujo, tal, lava, sabão neutro, com sabão, e depois não ponha amaciante de roupa, porque o amaciante de roupa causa processo de rinite alérgica. E tem os cuidados naturais das pessoas. Qual que é que a pessoa deve fazer? Então, usar a solução fisiológica nasal, sempre possível lavar com a soro fisiológico, tá? E manter sempre o que a gente pede sempre, que a pessoa não passe espanador nas coisas na sua casa. Ela usa sempre um pano úmido, que o espanador nada mais faz do que pegar aquilo pó que está sobre a superfície e espalhar de novo. Já o pano úmido, você passando, o pó fica preso no pano, então evita que ele fique mais em suspensão no ar. Essas são as dicas, né? E evitar sempre, na medida do possível, quem tem rinite alérgica, usar líquidos artificiais para antisepsia, tá? Na internet tem vários tipos de antissépticos naturais. O que eu vou dizer naturais? Vinagre, tem água sanitária diluída, que muitas vezes não é pura, que vai fazer com que você tenha uma casa mais limpa. Existe uma diluição mais correta. E na internet tem várias receitas caseiras diluídas que a pessoa pode usar no lugar desses produtos desinfetantes que são artificiais, que muitas vezes podem ser até prejudiciais do ponto de vista da alergia nasal. Então, vale a pena dar uma lidinha, ver alguns, tem muitos blogs, tem muitos vídeos, tanto no YouTube também, explicando a diluição correta, e você vai ter sua diluição que você goste e use. O grande adjuvante, uma coisa importante na nossa ajuda, sem dúvida, na limpeza da casa, eu acho que são dois líquidos, não pode se usar ao mesmo tempo, porque um é alcalino e o outro é ácido, que é o vinagre, que é o ácido, e a água sanitária, ou bicarbonato, tanto faz, depende da pessoa gostar, são um grande auxílio no combate da limpeza, da sujeira no dia a dia da gente. Nós não precisamos gastar fortunas, fábulas em produtos industrializados para manter a nossa casa limpa, e não vai fazer tão mal para a parte alérgica. Doutor, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor falasse bem rapidinho, deixasse aqui algumas dicas para os pais, para que eles fiquem alertas às crianças com relação ali para entender se aquela criança pode ter rinite, de repente uma asma, uma sinusite, para já procurar ajuda médica e um tratamento quanto antes. Queria que o senhor deixasse rapidinho algumas dicas, que o programa está chegando ao fim. O que se aprende na escola é matéria escolar, tá? Português, inglês, matemática. A educação é feita na família. Então, qual que é fundamental para as pessoas? Eduque as crianças. A higienização das mãos antes de alimentar. Eu sei que os professores falam, mas a gente tem que repetir em casa. Tomar cuidado que as crianças não compartilhem as máscaras, que não é igual figurinha, aquelas figurinhas que a gente trocava da Copa, não é para uma criança trocar com outra criança a máscara, fala que a máscara é individual, tá? E lembrar sempre assim, manter higienização, eu acho que é fundamental. Agora sim, fica a dica, criança ou adulto com sintoma respiratório, com sintomas juntos, pensar é sempre coronavírus. Resfriado e gripe dificilmente é outro, tá? Se vier junto, grande vírus. Doutor, muito obrigada pela participação no Alesp Conecta de hoje e por trazer tantas informações para o nosso público. Eu só tenho a agradecer a vocês, mais uma vez, uma oportunidade, fico muito feliz que dessa vez deu certo, a gente tentou algumas vezes, não conseguiu, mas Deus ajudou a gente, muito obrigado, vocês são muito gentis e espero ter ajudado a todas as pessoas que tenham assistindo a gente. Muito obrigado, fique com Deus. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.